Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esperemos que possam sair daqui mais aliviados, com mais força, coragem e equilíbrio para enfrentar as lutas do dia a dia, que não são fáceis, né? Cada dia é um dia. Cada luta é uma luta. Cada final de dia estamos todos cansados, esgotados, querendo descansar para que no próximo dia a gente possa continuar enfrentando a nossa vida. Gostaria de pedir nesse momento a presença do nosso querido Mestre Jesus, que possa nos dar alento, equilíbrio, força, saúde, vontade, para que possamos, Senhor, levarmos em frente a nossa romagem terrena, tão pesada e tão difícil nessa fase de mudança da Terra. Necessitamos da Sua presença, do Seu amor, de toda a força que você puder nos dar, para que possamos conseguir viver essa vida tão atribulada que nós estamos vivendo. Para que a gente possa manter a nossa saúde, para que a gente possa manter o nosso equilíbrio físico e mental, principalmente, que é onde a gente está caindo muito. Possa, Senhor, estar conosco em todos os momentos das nossas necessidades. Amamos você. Bom, nós vamos falar hoje sobre algumas coisas. Uma delas é a compaixão. O que é a compaixão? A compaixão é a capacidade que a gente tem de ver o nosso irmão, de ver o sofrimento do nosso irmão, sentir o sofrimento do nosso irmão e tentarmos fazer alguma coisa para melhorar. Muita gente vê o irmão sofrendo, vê ele caindo no chão, mas passa reto. Nem sequer olha. Isso não é comigo, eu vou embora. Então ele não tem compaixão. Porque se você tem compaixão, se você vê alguém sofrendo, um irmão, familiar, seja quem for, sofrendo, você vai querer ajudá-lo para que ele melhore da sua dor. Porque a dor dele bate em você e você sente. Essa é a diferença de eu ter ou não ter compaixão. Eu só posso ajudar uma pessoa se eu estou sentindo a dor dela e estou tentando fazer com que essa dor melhore. Então, a compaixão é um grau de caridade muito grande. Você não precisa chegar lá e fazer grandes coisas para você ter compaixão. Você pode simplesmente ir lá dar um abraço, falar: meu amigo, Deus te abençoe, você vai conseguir. Você precisa de alguma coisa? O que eu posso fazer por você? Você está precisando que eu carregue isso para você? Que eu te ajude a carregar? Às vezes um olhar
uma palavra, você colocar a mão no ombro e falar, vai com calma, meu amigo, você vai conseguir. Isso é compaixão. Quantas e quantas vezes nós não precisamos de ter alguém para ter compaixão de nós? Que as nossas lágrimas estão escorrendo no nosso rosto e ninguém está ligando, ninguém está vendo, ninguém está olhando. Você precisa daquela ajuda naquele instante, quando você está muito mal. As pessoas passam por você e vão embora. Então a compaixão não é uma coisa que você nasce com ela, né? Você já tem sim no seu espírito o desenvolvimento necessário para que você possa desenvolver, né? Nosso espírito ele já nasce com alguns requisitos que, se eu puder, eu vou desenvolver. Eu vou desenvolver a caridade, eu vou desenvolver muitas virtudes que nós não temos, né? Quer dizer, nós não vamos desenvolver as virtudes, nós vamos tentar desenvolver as virtudes, né? Porque nós ainda somos muito pequenos para termos virtudes. Mas a gente pode tentar e aprendendo todos os dias, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quem tem capacidade para perdoar completamente? Ninguém. Não nesse mundo, não da maneira como a gente é. Mas você tenta, né? Você tenta, eu não vou deixar isso me abalar, eu não vou fazer isso, deixa ele, né? Cada um de nós somos espíritos diferentes. O nosso espírito, ele veio em um determinado grau de evolução que cabe a Deus, né, distribuir. Nós não andamos nisso. A gente nasce assim. Você vê que tem muitos espíritos que são tão atrasados, mas tão atrasados. Eu vi uma cena ontem na internet que me deixou extremamente abalada. No Oriente Médio, eles têm uma maneira de tratar as mulheres muito ruim, né? As mulheres nada significam, elas não são importantes, não são seres humanos respeitados, não têm vontade, não têm nada. E um monte de gente vendo um homem que se casou com uma menina. E estavam levando a menina para dentro do carro e a menina gritava horrivelmente. E ninguém fez nada. Ajudaram ela a levá-la, empurrá-la, carregá-la e jogá-la dentro do carro. São espíritos atrasados, né? Estão pensando no próprio prazer, que é para isso que eles compram, né, as meninas. Então você veja que existem espíritos em vários graus de evolução, né? E nós, aqui no nosso país, nós temos sim uma oportunidade melhor, eu acho, de evolução. Apesar de todos os nossos problemas, as pessoas são boas, de uma maneira geral. São melhores do que muitas aí no mundo. Ninguém aqui é belicoso, ninguém aqui fica brigando, ninguém fica guerreando, ninguém fica... É muito diferente, né, gente? Então eu acho que nós estamos vivendo num nicho muito bom, propício para que a gente possa se desenvolver. E como é que a gente se desenvolve? Se nós viemos com os espíritos um pouco melhores, mais no nível de evolução melhor, como que a gente consegue melhorar?
Como que eu faço crescer a caridade, todas as virtudes que eu preciso ter, que Jesus deixou tudo bonitinho, né? No Sermão da Montanha, tudo que nós precisamos ter. Uma das coisas que a gente tem que fazer é se instruir. A instrução, o conhecimento, ela abre um mundo para nós. Um mundo maravilhoso que a gente não tem a menor ideia. Mas quando você começa a estudar, quando você começa a aprender, quando você começa a conhecer as coisas, você vê que tem um mundo tão maravilhoso, tão imenso, tão grande, que a gente precisa conhecer. E com esse conhecimento, a gente vai crescer como espíritos. Você vê que o conhecimento traz um poder muito grande. E você pode usar ele para o bem ou para o mal, né? O grande conhecimento fez aparecer a bomba atômica, fez aparecer armas letais muito grandes, fez aparecer mísseis poderosíssimos, fez aparecer coisas muito ruins. Então, o cientista que estava inventando aquilo, naquele momento, ele estava feliz porque ele estava crescendo num mundo que ele estava aprendendo um monte de coisas. Só que muitos deles, quando se deram conta de que as invenções deles foram usadas de uma maneira tão bárbara, eles ficaram muito tristes, muito tristes. Então você veja que o conhecimento, ele é magnífico. E quando você está indo atrás dele, muitas vezes você não pensa nas consequências que aquilo que você está descobrindo, que está fazendo, pode levar você para o mal. E realmente muitos cientistas, eles não têm às vezes essa capacidade de enxergar o que vai ser no fim. Mas se você usar para o bem, o conhecimento para o bem, você vai fazer coisas maravilhosas. Você vai aprender coisas maravilhosas. E você vai começar a crescer como espírito. E que você vai começar a enxergar a vida de uma maneira diferente. Então, às vezes a gente fala, imagina, aquele ali não está vendo a vida, né? Ele está vivendo assim, ó, num pedacinho desse tamanho. Por quê? Porque tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para ver, tem tanta coisa para construir, e ele está ali. Por quê? Porque ele não está buscando o conhecimento. Ele está se adaptando àquele mundinho dele e não busca mais nada. Ele acha que a vida dele vai ser daquele jeito e que ele vai só viver desse jeito e acabou-se, né? Se conforma. E a gente está cansado de ver gente, tem um dono de restaurantes, uma rede de restaurantes em Paris, ele é do Oriente Médio, e ele vendia comida na rua. Ele vendia comida na rua, e a comida dele era muito boa. Só que ele não tinha dinheiro para morar, ele não tinha casa. Ele dormia na rua. E o que ele ganhava, ele comprava o material para ele fazer a comida. Como ele tinha sucesso, porque ele fazia coisas muito gostosas, alguém falou para ele, por que você não vai tentar em outro país? E o que ele fez? Guardou dinheiro e viajou para Paris. E em Paris ele começou a vender a comida dele, que fez o maior sucesso. Hoje ele é multimilionário e ele é dono de muitos restaurantes. Então você veja, ele era de rua, ele morava na rua, mas ele não se conformou, ele voltou, ele cresceu, ele evoluiu. Quantas vezes a gente vê as pessoas vencerem? Não precisa ser nesse nível, pode
ser num nível mais discreto, mais normal. Mas é tudo uma questão da gente enxergar a vida. E para enxergar a vida, a gente precisa conhecimento. Para você enxergar a vida espiritual, que é o que realmente importa, você precisa de conhecimento. E como é que você conhece? Vindo nas palestras, lendo o Evangelho, buscando o conhecimento, buscando crescer, evoluir. É fácil? Não, não é. Se fosse fácil, todo mundo vencia. Mas, se você não der o primeiro passo, você não chega no passo número 1000. Né? Então, a gente não pode deixar a vida passar sem fazer nada. Por mais difícil que seja a nossa situação hoje, eu tenho que achar o meu objetivo. Porque todos nós temos um objetivo na vida. E as coisas não acontecem por acaso na nossa vida. Tudo o que acontece na nossa vida é fruto das nossas escolhas erradas ou certas, das nossas imprudências, do nosso esforço. E quando acontece, você também vai ter um propósito ali. E você tem que achar o seu propósito. Porque tem um propósito. Mas se eu não procurar, eu não vou achar nunca. Então vamos viver essa vida, a vida que Deus nos deu. Vamos crescer, vamos evoluir, vamos fazer o possível para a gente poder crescer na parte espiritual. Porque se eu crescer na parte espiritual, eu começo a fazer o bem. Se eu começo a fazer o bem, eu começo a fazer poupança lá em cima. E eu vou fazendo poupança. Tijolinhos para o céu. Eu sempre brinco. Isso daqui são tijolinhos para o céu. Eu estou juntando tijolinhos para o céu. A gente fala isso brincando, mas na hora que você precisa, na hora quando você está passando na dor, na necessidade, os tijolinhos vêm para te ajudar. E você vê que você consegue passar muito melhor pelas dificuldades. Não é uma brincadeira, gente. Nós temos que fazer poupança lá no céu. Porque a vida está difícil. Porque as coisas estão difíceis. E em 2 minutos, assim, a sua vida pode modificar. Você pode perder tudo que você tinha, inclusive a sua própria vida. Então, meu Deus, vamos fazer poupança lá no céu. Vamos juntar tijolinhos, porque eles vão nos servir. Não vamos julgar as pessoas. É muito fácil a gente julgar, né? Muito fácil. Mas a gente não deve julgar. Uma pessoa que não está enxergando isso, e você fala, nossa, está aí na sua frente. Mas ela não está enxergando. Se ela não está enxergando, é porque ela não consegue ver. Então, meu Deus, tenha paciência com ela. Tenha paciência com ela. É caridade. É caridade. Não fique bravo com ela. Não fique de mal, não fique brigando, não fique... não pode. Porque todo mundo não enxerga da mesma forma. E se a pessoa não está enxergando, é porque ela não sabe enxergar. Ela não pode ainda, não conseguiu ainda o ponto de evolução para enxergar aquilo. Então a gente tem que ter compaixão, paciência. Temos muito que aprender, né? Temos muito que aprender. Mas todo dia, um pouquinho, nós vamos crescendo, crescendo, crescendo. E se formos bem firmes e fortes nas nossas resoluções,
nós vamos conseguir crescer um pouquinho, juntar tijolinhos lá no céu, para que quando a gente precisar, a gente possa usar. E a gente vai precisar. Então eu gostaria que todos pensassem nessas coisas que eu falei, aprendessem a ter compaixão, porque na verdade você pensa que você está fazendo para ele, mas você está fazendo para você. Porque tudo que você faz para o próximo, volta para você. Tanto de bom quanto de ruim. Então quando você faz o bem para o próximo, você vai receber o bem. Se você faz o mal, você vai receber o mal. Então vamos fazer a compaixão nossa meta daqui para frente. Vou aprender a ter compaixão, a amar o meu próximo assim como eu me amo. Se a gente conseguir um pouquinho disso, nossa vida vai mudar, com certeza absoluta. Quero agradecer a todos pela presença e tenham um bom final de noite.